dia, irmãos. Paz do Senhor. Espero que você tenha tido uma noite de sono abençoada. Teve um fim de semana abençoado. Tivemos um culto abençoado ontem. E nessa manhã desse início de semana, queria convidar você a abrir um texto lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, que diz o seguinte: Bendito o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O texto fala que o Senhor nos regenerou segundo a sua misericórdia. Nos deu uma nova vida segundo a sua misericórdia. Nos amou primeiro, nos resgatou do império das trevas e nos colocou no reino do seu Filho amor. Não de uma herança corruptível, mas de uma herança incorruptível. Uma herança que não se perde, uma herança em que nada pode nos separar do seu amor. Mas o texto também fala de uma vida regada pelo poder de Deus mediante a sua fé, uma vida em que nós passaremos por essa terra e que alcançaremos a salvação no final de tudo. Talvez você tenha passado algumas situações nos seus últimos dias ou nos seus dias que estão passando de muitas dificuldades, talvez de muita falta de esperança, talvez de muitas interrogações, mas a palavra do Senhor diz que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Por mais dificuldade que nós passamos nessa terra, por mais situações difíceis que nós passamos, às vezes nós perdemos algumas coisas, às vezes nós sofremos alguns danos que a gente não tem culpa alguma, mas a Bíblia diz que o Senhor nos regenerou para uma viva esperança, e essa esperança é Cristo Jesus. E logo mais para frente no texto, ele fala para a gente ter uma vida santificada na sua presença, para que a gente possa ser, no versículo 16 fala, porque sede santos, porque eu sou santo. O Senhor nos deu essa viva esperança, para que a gente viva uma vida de santificação a Ele. O Senhor nos deu essa viva esperança, para que a gente possa olhar aquilo que nós estamos passando, não com o olhar de um futuro grandioso ao seu lado. Talvez a gente não consiga enxergar isso mediante aquilo que nós estamos vivendo, porque às vezes as nossas emoções estão afloradas, às vezes nós temos a necessidade de ter respostas rápidas, e às vezes o Senhor ele está somente pedindo para você ser santo, está pedindo para você somente ter uma viva esperança no seu coração. E ele, logo mais à frente, o texto de Pedro fala que a gente deve viver uma vida inteiramente de obediência ao Senhor, uma vida de obediência ao Senhor. O Senhor te ama, o Senhor não vai deixar de nos amar, mas Ele pede para nós termos uma vida de obediência. Nós vamos passar por situações nessa terra complicadas, mas a nossa escolha pela obediência, ela deve vir dia após dia. Por mais que você não vê grandes significados de obedecer ao Senhor no primeiro momento, o texto nos leva a uma viva esperança eterna. O texto nos mostra uma eternidade herdada de uma semente incorruptível, uma semente que não tem erro nenhum, que não tem falha nenhum, que é o próprio Cristo Jesus. O desafio que nós temos essa semana é que a gente possa viver uma vida com uma viva esperança. O desafio que nós temos essa semana, uma vida em que nós escolhemos ser santos a cada momento em que nós passamos. O desafio dessa semana é que nós possamos ser obedientes ao Senhor naquilo que Ele colocar em nossa caminhada. E uma vida de obediência, ela requer, muitas vezes, abrir mão de algumas coisas. Mas eu desejo que você abra mão dos seus desejos naturais para viver os desejos espirituais que o Senhor tem para a sua vida. Para que você possa experimentar a boa e perfeita vontade do Senhor. Para que você possa ver uma viva esperança. Para que você possa ter uma caminhada com o Senhor, sabendo que no final de tudo nós iremos encontrar com Ele e teremos uma vida exultada ao lado dele. Mas enquanto isso não acontecer, nós devemos manter a nossa vida em santidade com Ele. Sede santos, porque eu sou santo.
que o Senhor nos chamou para andar ao lado dele e sermos cada vez mais semelhante a ele. Tenha uma boa semana. Deus abençoe a sua vida.